Salve, salve galera! Estamos de volta com o nosso curso de controle de constitucionalidade e o tema da vez está aí na sua tela: arguição e descumprimento de preceito fundamental. Vou deixar aqui mais uma vez, que nós deixamos lá no início do curso, o meu Instagram, @btzanotti, bem como o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato: curso@brunozanotti.com.br. Deixe seu like aí, segue o nosso canal, tem muita coisa bacana. Vamos lá então, pessoal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora em diante, chamada de ADPF. A ADPF ela é uma inovação no direito brasileiro e foi trazida para o nosso ordenamento jurídico por meio da Constituição de 1988. Repare o dispositivo constitucional: a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, decorrente dessa Constituição, será apreciada pelo STF na forma da lei. Observe o seguinte: desde 1988 até a regulamentação da lei, que foi a lei número, pegando aqui, 9889/99, ou seja, de 1988 até 99, essa ação constitucional ela não foi utilizada. Por quê? Porque esse dispositivo constitucional ele foi sempre qualificado pela doutrina como uma norma constitucional de eficácia limitada. E, enquanto tal, ela precisa de lei para lhe dar eficácia, para produzir efeitos. E essa lei veio somente no ano de 1999. A lei, o projeto, vamos ser mais específico, o projeto que originou a lei 9889, ela foi inspirada, o projeto foi inspirado no direito comparado. As duas ações são trabalhadas pela doutrina como as maiores inspirações do projeto: o Writ of Certiorari, do direito norte-americano, e esse nome que eu não faço questão de pronunciar, que veio do direito alemão. Observe o seguinte: as maiores inspirações no direito comparado que estava no projeto de lei era a possibilidade da previsão legal da legitimidade ativa popular. Legitimidade ativa popular. Como assim, professor? Não lembro de ter visto em nenhuma ação de constitucional do controle concentrado legitimidade ativa popular. Exatamente. Observe o seguinte: eu coloquei que o projeto foi inspirado no direito comparado. Por quê? Porque quando o projeto foi em vias de se transformar em lei, o presidente da República vetou a legitimidade ativa popular. Abria para além daqueles leis chamados artigo 103, que é o mesmo da DIADC, para além desses, outras pessoas do povo, qualquer um de nós, respeitados os requisitos legais, para propor a ADPF diretamente no Supremo Tribunal Federal. Só que isto não foi para frente, tá? Isso não foi para frente. Pegando aqui a caneta. Tá. Então, ficou assim limitada a legitimidade ativa popular, apesar de um outro dispositivo que também tratava do tema não ter sido vetado do presidente da República. Mas isso nós vamos ver quando nós tratarmos especificamente o tema da legitimidade. Seguindo. Preceito fundamental. O nome da ação é o que? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, se existe uma impugnação em sede de STF desse preceito fundamental, nós temos efetivamente que trabalhar o que é um preceito fundamental.
A lei que regulamentou o tema, ela não tratou do assunto. Nós temos aqui um silêncio legal. E também a Constituição não tratou do tema. Inclusive, esse silêncio legislativo constitucional já foi até objeto de concurso público, né? Se a lei não coloca para a gente, e a Constituição muito menos, então ficou a cargo da doutrina e da jurisprudência trabalharem o conceito de preceito fundamental. O que é então um preceito fundamental? Doutrinariamente, aqui é a doutrina, ela vai trabalhar com um aspecto bem amplo de preceito fundamental. Desde os princípios fundamentais, artigo 1º a 4º, desde os direitos e garantias fundamentais, passando por cláusulas pétreas, seja elas implícitas ou explícitas, e os princípios constitucionais sensíveis, aqueles previstos no artigo 34, 7º. E é muito comum cair em questão de concurso público de modo a afirmar que o preceito fundamental são os princípios constitucionais sensíveis, ou que são os direitos e garantias fundamentais exclusivamente, né? Isso é equivocado, não existe essa limitação, nem na doutrina, nem na jurisprudência. E por fim, a doutrina vai colocar como os princípios gerais da atividade econômica. Só uma observação aqui em relação ao segundo ponto, principalmente aos direitos, não são somente aqueles previstos no artigo 5º, 6º, 7º, também os direitos sociais, mas também os princípios de forma ampla, os direitos de forma ampla, né, previstos no texto constitucional como um todo, inclusive aqueles princípios constitucionais tributários que o STF já reconheceu em julgados precedentes enquanto os direitos fundamentais, tá? Isso é a doutrina. A questão é aqui, professor, e o STF? O STF falou já pra gente que é preceito fundamental? De forma explícita, não. O STF analisa caso a caso. E isso é construído devagar, lentamente, a partir de cada ADPF que é proposta, ou que é ou não admitida enquanto ADPF. Mas o STF tem trabalhado de forma muito perto com a doutrina nesse ponto e casando esses conceitos, apesar de o STF não ter fechado, e cada novo julgado pode significar a abertura do que vem a ser um preceito fundamental. Tá? Seguindo. Uma das características centrais da subsidiariedade, capaz de distinguir essa ação em relação às demais ações do controle concentrado de respeito à sua subsidiariedade. E assim foi tratado no artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Tá? Não será admitida arguição de 9889, desculpa. Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. O que significa isso? Qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade pode incluir, inclusive, uma ação ordinária. Se eu posso propor uma ação de primeira instância e ela é um meio eficaz de sanar a lesividade, então isso, em tese, preencheria o requisito da subsidiariedade. Então a gente tem que ter em mente aqui e construir o que significa exatamente essa subsidiariedade, que o STF já tem isso delimitado. Vamos lá então, pessoal. Quando a gente pensa nas principais ações do controle concentrado, nós temos a ADI e a ADC. A ADI, vamos fazer aqui um quadrinho bacana para a gente trabalhar isso daí. A ADI, ela pode ter o objeto norma federal, norma estadual. Desculpa, deixa eu só melhorar aqui o quadro que ficou estranho. Normas federais, normas estaduais e normas municipais. A ADI pode ter por objeto normas federais, pode ter por objeto normas estaduais. Contudo, ela não pode ter por objeto
normas municipais. A ADC, nós vimos que ela pode ter por objeto normas federais, não pode ter por objeto normas estaduais e nem normas municipais. Então, nós temos aqui uma área em que essas ações, elas não serão cabíveis. Então, esses são os principais locais de utilização da ADPF, por ser uma ação subsidiária, tá? Então, esse é um quadrinho que vai demonstrar muito bem a amplitude da ADPF. Só que isso nós estamos trabalhando no âmbito das ações do controle concentrado no próprio Supremo Tribunal Federal. A DI, a ADC, a ADPF e a relação dessas três no âmbito do STF. Isso nos leva ao seguinte questionamento: a existência unicamente de instrumentos para o controle concentrado de constitucionalidade estadual autoriza a utilização da ADPF no STF? Imagine a seguinte situação: é cabível no Tribunal de Justiça uma ADI para impugnar, por exemplo, aquela lei estadual. Aqui, vamos trabalhar com uma lei municipal? Com uma lei municipal, e nesse cenário cabe a ADPF no Supremo Tribunal Federal, não cabe a DI, cabe a ADPF, mas cabe também a DI no STJ, no TJ, desculpa, a DI no TJ, supostamente por violar o que? A Constituição Estadual. E a DPF por violar a Constituição Federal. Então nós temos duas possibilidades de ações. E aí vai exatamente essa pergunta: a existência de instrumentos para o controle concentrado de constitucionalidade estadual autoriza a utilização da ADPF no STF? Não. Se eu posso, prestem atenção nisso, se eu posso fazer uso de uma ação concentrada no TJ, no âmbito dos estados, isso impede a utilização da ADPF no Supremo Tribunal Federal, tá? Vou pegar aqui o número da ação, é a ADPF de número 100. Isso foi trabalhado na ADPF de número 100. Seguindo, o caráter subsidiário da ADPF se limita às ações do controle concentrado. Aqui estamos falando de federal e estadual, né? Nós já falamos que a questão do estadual também tem que ser respeitada. Ou abrange qualquer ação decorrente do controle concreto difuso. Imagine que um habeas corpus em sede de primeira instância, um mandado de segurança, uma ação ordinária, seja suficiente para sanar a lesividade. Pergunta-se: isso impede o uso da ADPF? A resposta é não. Porque a subsidiariedade, ela diz respeito somente às ações do controle concentrado, não abrangendo, portanto, as ações do controle difuso. Controle de constitucionalidade, falamos em federal e estadual, como nós vimos aqui em relação ao DPF de número 100, tá? E mais do que isso, meus amigos, observem o seguinte: a existência de ações do controle difuso de constitucionalidade, como eu deixei claro aqui para vocês, ela não impede o uso da DPF. Ao contrário, essas ações elas podem se apresentar como fundamento para utilizar a ADPF incidental. A multiplicidade de ações sobre aquele tema pode sim fundamentar a utilização da ADPF. Então, essa é a situação, caracterização e os limites e possibilidades da subsidiariedade, beleza? Vamos seguir então agora para o estudo e aprofundamento do estudo do tema. Nós já vimos que a subsidiariedade vai colocar muito do que é cabível ou não
a ADPF. E aqui nós vamos trabalhar com esse aprofundamento, em aqueles casos em que a lei efetivamente poderá ou não ser impugnada em sede de ADPF. Artigo 1º da lei vai regulamentar o tema 9882. Só corrigindo aqui, é 882 mesmo, eu que me equivoquei antes. Seguindo. A arguição prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, será proposta no STF e terá por objeto evitar ou... não é só evitar, mas também reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Primeira regra, ato de ordem privada, ato privado está fora, não pode ser objeto de ADPF. Vamos lá. Atos normativos secundários, por exemplo, uma regulamentação de lei, pode ser objeto de ADPF. Aqui nesse ponto a ADPF vai se aproximar da de ADC. O objeto central diz respeito à lei e não meras regulamentações. Então, aqui nós temos que ato normativo secundário não poderá ser, objeto de ADPF. Isso foi trabalhado, por exemplo, na ADPF 93-AGR. Então, aqui a resposta é não. Atos administrativos de efeitos concretos também não podem ser, e o argumento é o mesmo utilizado anteriormente. Nós temos que trabalhar aqui com lei, com algum grau de abstração, né? com uma referência direta na Constituição Federal. Lei ou medida provisória de efeito concreto. Lei ou medida provisória de efeito concreto pode ser objeto de ADPF? A resposta é não. Observem o seguinte: historicamente, se vocês pegarem o livro antigo relativo ao estudo da ADPF, a resposta vai ser positiva, porque o STF não admitia a ADI. Contudo, atualmente o STF admite que lei ou medida provisória de efeito concreto seja sim objeto de ADI. Logo, não cabe mais ADPF. Houve uma viragem jurisprudencial, uma alteração jurisprudencial. Leis municipais, a resposta ela é positiva. Nós vimos o quadrinho agora há pouco, né, sobre a subsidiariedade e torna-se impossível. Leis estaduais, a resposta é sim, mas quando a finalidade for a declaração da constitucionalidade. Mesmo quadrinho que nós fizemos agora há pouco, né? A ADI pode ter o objeto lei estadual, a ADC não. Então, quando eu buscar a constitucionalidade de uma lei estadual, a ADPF vai fazer às vezes dessa ADC, que tem por finalidade a constitucionalidade. Mas a ação será sim ADPF e não ADC. Leis anteriores a 1988. E aqui é aquela famosa pegadinha que todo mundo cai. Não se admite controle de constitucionalidade, tendo como referência lei anterior a 1988. Essa assertiva é falsa. Admite sim, admite controle concentrado na forma da ADPF. Contudo, se tiver lá escrito, não se admite ADI por lei anterior a 1988. Isso é verdadeiro. Não se admite, porque a ação será a ADPF. Isso, inclusive, consta expressamente da lei que que regula o tema, né? Que é o artigo 1º, inciso 1, da Lei 9882 de 1999, 98810. Atos políticos, por exemplo, veto, pode ser objeto de ADPF. O STF tem um julgado sobre o tema muito antigo, é verdade, mas ainda assim a doutrina aponta como entendimento do Supremo Tribunal Federal. A resposta é negativa. Atos políticos não podem ser
objeto de ADPF. Isso foi trabalhado na ADPF, ADPF 01, né? A primeira ADPF que foi utilizada. Projetos de lei ou de emenda constitucional. Vou pegar aqui o julgado para vocês. Ah, não, desculpa, não tem o julgado aqui referência, mas já é o entendimento pacífico. Por quê? Projetos de lei ou de emenda constitucional vai seguir todo aquele regramento que nós lemos sobre o cabimento de ADI. E por ser cabível ADI, conforme nós estudamos, não será cabível ADPF. Seguindo, atos de interpretação e aplicação do regimento interno do Legislativo. Observem que a questão regimento interno do Poder Legislativo, isso é questão interna corporis. E como questão interna corporis, não pode ser objeto de apreciação de sede, controle concentrado de constitucionalidade, nem ADI, como nós vimos, e muito menos em sede de ADPF. Decisões judiciais também não podem ser objeto de ADPF. Isso consta, por exemplo, da ADPF 172, que foi um referendo em sede de medida cautelar, REF-MC. Decisões judiciais extrapolam o que pode ser objeto de ADPF. Vamos lá, súmulas vinculantes e súmulas não vinculantes. As súmulas não vinculantes não podem ser objeto nem de ADI e nem de ADPF, né? Elas não têm caráter cogente. Isso foi trabalhado, por exemplo, pegando aqui o julgado para vocês, na ADPF 80 AGR. Do mesmo modo, súmulas vinculantes não podem ser objeto de ADPF, já tem 2 julgados do STF nesse sentido. E aqui eu cito com vocês também não, né? A ADPF 147 AGR. E o julgado mais recente sobre o tema de cabimento é de 2019, relativo às teses de repercussão geral. São aquelas teses que o STF fixa em sede de repercussão geral. Podem ou não podem ser objeto de ADPF. O STF falou que não. Isso foi tema da ADPF 560 AGR. Por que súmulas vinculantes e teses de repercussão geral não podem ser objeto de ADPF? Porque a lei prevê um procedimento específico para impugnar as súmulas vinculantes e as teses de repercussão geral. Por terem um procedimento específico, não pode ser utilizada uma ferramenta que não foi criada com essa finalidade, meus amigos. Seguindo, cabimento de ADPF e o estado de coisas inconstitucional. O STF entendeu que a utilização do estado de coisas inconstitucional deve ser impugnado em sede de ADPF. Professor, o que é o estado de coisas inconstitucional? É uma teoria que foi importada da Corte Constitucional da Colômbia. Por quem? Pelo ministro Marco Aurélio. E foi utilizado no case, no precedente dos presídios. O STF entendeu que a situação dos presídios no Brasil se insere na questão do estado de coisas inconstitucional. Para a caracterização do estado de coisas inconstitucional, eu tenho 3 requisitos, né? Primeiro, eu preciso de uma violação de direitos fundamentais, mas não é qualquer violação de direitos fundamentais, e é isso que foi questionado em concurso público. É uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais.
Não basta ser uma violação pontual ou que ocorre com pouca frequência, ela tem que ser generalizada, sistêmica, no qual todo o sistema relativo àquela questão é colocado em xeque, como a violação dos direitos no âmbito dos presídios. Requisito 2. Inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades. Não pode ser uma questão pontual, tem que ser algo que leve, que se insere uma questão reiterada, frequente, persistente, que não é solucionada ao longo dos anos. E o terceiro requisito, transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades. Falamos aqui na necessidade de um diálogo conjunto entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tal como no caso de referência. Só o poder executivo não conseguia resolver o problema. Então, o que foi colocado? Um sistema. Foi estabelecido um sistema no qual o STF se colocou como órgão coordenador para trabalhar e fomentar a atuação do Poder Executivo e Poder Legislativo. Então, a atuação dessa pluralidade de órgãos. E aqui nós temos limites à atuação do Poder Judiciário. Primeiro, em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aqui, ele não pode implementar políticas públicas na ação em que está sendo tratado o estado de coisas inconstitucional. Dentro dessa ação, o STF não pode, ele próprio, de iniciativa própria, implementar políticas públicas. Nada óbvio que o judiciário, em outra ação, assim o faça, mas na ação em que isso está sendo discutida, isso não é possível. Por quê? Por quê? Porque nessa ação, o Supremo Tribunal Federal, ele vai se apresentar como o órgão para superar bloqueios políticos e institucionais, além de ele ter a função de fomentar diálogo entre os poderes. Então ele está ali meio que como um coordenador, como um administrador da situação, para que ele não faça políticas públicas, mas que possibilite Poder Executivo e Poder Judiciário, esse sim, tomar a frente na consecução de políticas públicas, tá? E aqui ele então vai superar bloqueios políticos e institucionais. E dessa superação de bloqueios políticos e institucionais é um ponto importantíssimo do julgado. Por quê? Num dos primeiros julgados relativos ao tema, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação dos recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, nesses recursos na situação dos presídios e determinou que a União parasse de contingenciar os recursos do FUNPEN para que pudesse ser efetivamente aplicado nessa situação envolvendo o estado de coisas inconstitucional dos presídios. Então, esses são os principais elementos relativos ao tema do cabimento da ADPF no âmbito do estado de coisas inconstitucional. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui e no próximo vídeo nós vamos finalizar o estudo da ADPF. Vejo vocês logo na